Minha candidatura hoje à presidência é fruto de um trabalho de 16 anos que eu tenho na Ordem, onde eu comecei como jovem advogado. Nós somos a única chapa com maior número de mulheres, a chapa com maior número de mulheres conselheiras efetivas e a única chapa que tem 2 mulheres na diretoria da OAB. Portanto, eu acho que valorizar a mulher efetivamente é atribuir a ela poderes para que ela possa participar da gestão da advocacia. Lugar de mulher é na OAB com uma participação ativa. Eu posso dizer hoje que eu sou o único candidato que fiz parte da CAASP, fiz parte da escola e fiz parte da Ordem, desde os cargos mais simples aos cargos de direção. E ao longo desse tempo, em cada função eu pude desenvolver uma tarefa em prol da advocacia. Criei a campanha de desconto dos livros de 50% no mês do advogado, foi uma criação minha quando diretor de livraria. Eu também fiz em 2006 e em 2009 uma feira de novos mercados de trabalho, que o objetivo é gerar empregabilidade para o advogado e parceria profissional. Essa feira foi feita em 2006, a primeira edição, depois nós fizemos uma segunda edição que levou 15 mil pessoas ao AMB. Nós criamos também uma Blitz da Cidadania, quando eu fui presidente de uma comissão de cidadania, em que a gente fiscalizava o serviço público com colegas advogados voluntários, cobrando das autoridades federal, estadual, municipal, a qualidade do serviço público e mostrando à sociedade o valor do advogado. Nós temos também a criação de uma agência de emprego e de parcerias profissionais, porque nós entendemos que o advogado precisa, a Ordem, ela tem que acolher o advogado e ajudá-lo no seu dia a dia, tanto os escritórios de advocacia, quanto os colegas advogados que buscam uma colocação, recolocação em todo o estado de São Paulo. Criando, inclusive, ajudando os colegas que querem migrar de cidade, porque tem colegas que estão viajando de uma cidade para outra, do interior, ou que tem alguma necessidade de mudança, e ele tem dificuldade dessa colocação. E a Ordem tem que dar esse suporte. Essa é uma das nossas propostas, dentro das 16 que estão no nosso site, no www.kifuri.com.br. A questão das prerrogativas é fundamental para que a gente possa ter de fato o exercício da advocacia. Eu estou propondo algumas coisas inéditas em termos de prerrogativa. Primeira coisa, hoje a OAB tem uma posição de prerrogativa passiva. Se o advogado tem a violação da prerrogativa, ele aciona a Ordem. Primeira coisa, nós vamos ter equipes móveis percorrendo o estado inteiro e viaturas das prerrogativas. Ou seja, a gente tem que ter uma atitude proativa e não ficar esperando o advogado ser violado na prerrogativa para então reagir. Nós precisamos agir. Então tem que ter veículos próprios para ajudar nessa locomoção, preventivamente, se houver uma violação de prerrogativa, haver uma rápida repressão para que isso não ocorra. Essa atitude exemplar acaba inspirando também os outros a terem um comportamento de respeito ao advogado, que na verdade é respeito ao cidadão. Além disso, nós temos outra proposta registrada em cartório, que é a criação das cyber-prerrogativas. Não adianta mais a gente falar só das prerrogativas se o processo está migrando para o mundo digital. O que nós estamos propondo? Criação de uma cyber-prerrogativas, com a valorização dos funcionários da OAB, sendo treinados e capacitados. Na nossa chapa, nós temos especialistas na área digital para a gente pensar na digitalização do processo e os cuidados que tem que ter com a violação de prerrogativas no âmbito digital. Nós temos nas nossas 16 propostas, primeira questão em que nós falamos da renegociação do convênio com a Defensoria. O colega que trabalha na Defensoria, ele recebe um valor muito baixo, somente ao final do contrato, ainda com grande burocracia para receber. O que a gente quer defender? Quando você é designado para atuar na Defensoria, o colega advogado, ele tem que receber uma antecipação, porque senão ele financia o Estado e o Estado acaba trabalhando com o dinheiro do advogado. De maneira que se um colega depender de um empréstimo bancário, até ele receber os honorários que são devidos pelo Estado, ele na verdade vai pagar para trabalhar. Ele já paga para trabalhar. Então o que nós precisamos fazer? Na Defensoria, o valor tem que ser maior, tem que ser recebido uma parte a título de antecipação e mais do que isso, nos casos de acordo, o que acontece é que o advogado, quando firma um acordo que é bom para a justiça, que é bom para o seu cliente, ele acaba recebendo um valor de honorários inferior ao valor total. E quando ele faz um acordo, na verdade, o trabalho do advogado é muito maior, porque ele teve que ouvir a parte, convencê-la, demonstrar as vantagens, e tudo isso gera um grande trabalho para o advogado. Portanto, na hipótese de acordo, ele não pode receber uma remuneração menor. A campanha Orgulho de Ser Advogado, a ideia dela é mostrar à sociedade quanto representa os honorários do advogado e quanto ela ganha, o valor agregado, porque na percepção dela, ela acha que o honorário é um custo, quando na verdade é um investimento para ela ter tranquilidade. Esse é um ponto importantíssimo. E além disso, nós trouxemos também uma bandeira inovadora, porque é muito comum haver greve no Poder Judiciário e nos órgãos públicos. E o advogado que milita nessa área, quando acaba a greve, é muito comum que o servidor público tenha a remuneração dos dias parado, o que é justo, uma reivindicação
perfeita, legal. Os magistrados, por sua vez, não têm prejuízo dos seus vencimentos. Os membros do MP também não têm. Mas dentro desse tripé da justiça, advogado, promotor e juiz, o único que não tem remuneração, que é um profissional autônomo, é o advogado. A justiça é uma função típica de Estado, assegurada pela Constituição Federal. Quem tem que assegurar que a justiça funcione é o poder público, é o Estado. Isso compreendendo os 3 poderes. A partir do momento em que o Estado deixa de prestar um serviço e gera um prejuízo ao advogado, além do cidadão, mas mais grave é o advogado, porque o cidadão tem o seu emprego. Então ele consegue subsistir, mas o advogado vive disso. De maneira que se a greve demorar 3 meses, ele não consegue sequer pagar comida, a sua própria alimentação. E isso fere até mesmo o princípio da dignidade humana. O que eu acho? Eu acho que a advocacia precisa ser socorrida pela sua entidade. Então essa é uma das propostas nossas, que quando o judiciário paralisar ou tiver qualquer empecilho que impeça, por motivo não decorrente do próprio advogado, dele exercer a sua função, e considerando que a justiça é função típica de Estado, que ele receba automaticamente um mecanismo de indenização, para pelo menos a sua subsistência. Eu acho fundamental o relacionamento institucional com todas as entidades. O nosso vice-presidente da nossa chapa é o professor Silvio Venosa, que exerceu no passado a magistratura, e sem dúvida nenhuma é uma grande assumidade, um grande advogado, e que também vai nos ajudar nessa interlocução. Nós precisamos ter um canal aberto de diálogo permanente, e nós precisamos conscientizar o judiciário que o advogado é fundamental. O judiciário vive uma sobrecarga de processo, e melhor do que conciliar é prevenir, e quem pode prevenir é o advogado. Então o judiciário deve ser o primeiro a fazer a propaganda do advogado para evitar que aqueles conflitos caiam ao judiciário. Então a função do advogado preventivo é muito importante, e nós precisamos destacar isso, esse papel do advogado, criando um mecanismo de interlocução rápida, permanente, e eu acho que de uma maneira que permita ao advogado ter o permanente respeito às suas prerrogativas. E eu acho mais ainda, eu acho que uma das coisas que é fundamental para isso é a participação da população. Por isso que na campanha Orgulho de Ser Advogado, a gente quer mostrar a importância do advogado na realização da justiça. E cada vez que eu afasto o advogado da prestação jurisdicional, quem sai prejudicado, mais do que o advogado, é o cidadão, que acha que tem um direito, um benefício, mas na verdade ele tem um prejuízo que pode ser irreparável.